perna da tua papa. Boa noite, tudo bem? Quinta-feira, como é que tem passado? Hoje nós vamos fazer um programa. Acontece o seguinte: às vezes tem pessoas que gostam de fazer alguma pergunta, mas não gostam de se expor. Não tem problema, pode fazer as perguntas, é só entrar no site medicodalma.com.br, tem a parte do contato, vocês podem mandar as perguntas que quiser. Se vocês derem autorização para eu divulgar o nome, eu divulgo o nome de quem foi que fez a pergunta sobre o que é. Se não der autorização, eu não falo. Eu posso falar sobre o assunto, mas não falo. Eu posso falar sobre o assunto, mas não falo o local. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar sobre a questão da insônia. Tem muita gente que não consegue dormir. E eu até durmo demais. Só que tenho disciplina, tem aqueles horários, pode ter. Tem uns compromissos, então eu levanto nos horários determinados. Mas a insônia é um fato, é um problema que atinge um grande número da sociedade humana, porque está ligado às preocupações. E a insônia é uma das coisas que não se cura com remédio. Então, nós vamos ver aqui hoje, um amigo aí nos fez umas perguntas através dos nossos e-mails, e até nós respondemos se ele estaria disposto à mudança, porque se não estiver disposto à mudança, não dá como mudar. Não dá para você curar com nada. Então é preciso ter mudança. Você quer que as coisas aconteçam, você tem que mudar. E, logicamente, tem que seguir orientações, quem sabe mais alguma coisa além. Ele está dizendo aqui o seguinte: tenho mais de 40 anos, não vou dizer a idade dele, que senão o vizinho vai saber quem é. Tem filhos, não vou dizer a quantidade de filhos, está com a esposa junto. Tenho insônia há mais de 20 anos. Já fiz todo tipo de tratamento para a insônia. Então veja, ele relata aqui. Mais de 20 anos que ele está com insônia. Então o tratamento que ele fez é o seguinte: terapia psicológica, terapia analítica, estudo em casa espírita, messiânica, católica, cromoterapia, massagem, agulhas, o rapaz tá, hipnose, auto-hipnose, floral, homeopatia, fitoterapia, antidepressivo, todos, tomou todos os remédios antidepressivos, todos, medicina chinesa, melatonina e outros. Vamos dizer que o nome dele seria Antônio, então é mais fácil. Não é, o nome dele não é Antônio, o nome dele é outro, mas não vou dizer o nome dele que não me autorizou para isso. Então, mas se ele tiver, está aí vendo o programa, inclusive eu vou tirar uma cópia da fita, vou mandar para ele. Eu vou colocar, vou ver se tem uma maneira de chegar a fita para ele. Porque quando é feita uma pergunta, e nós vamos responder essa pergunta, nós estamos ajudando a própria pessoa e vamos ajudar dezenas de outras. Porque o programa está sendo assistido mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas. Eu espero que em pouco tempo a gente possa atingir um número maior. Porque as pessoas ficam meio na moita, né? Dizem, não gosta de se expor. Imagina, eu vou dizer que eu tive tudo isso e não consegui. Eu não vou dizer o nome. Eu sou psicanalista, a primeira coisa que a lei me protege, nem que a polícia venha, não, você vai ter que dizer, não tem, porque eu sou psicanalista, a lei me protege, eu não tenho que falar nada que se passa com o paciente, embora não seja meu paciente, mas para que expor as pessoas, se as pessoas não quiserem se expor, né? Mas vamos tratar do assunto. O amigo aqui, ele teve todos esses problemas, mais de 20 anos, não consegue dormir, ele tem insônia. E isso atinge a maioria da humanidade. Então, eu gostaria que as pessoas fizessem as perguntas, vocês podem entrar. Quem gosta de fazer, pode fazer pelo Facebook também, ou entra na parte de contato, entra no programa www.medicodalma.com.br, entra na parte de contato, e lá na parte de contato você escreve o fato e me passa, faz a pergunta, e eu vou respondendo conforme vai acontecer os programas, vou respondendo, que aí vou ajudando outras pessoas. E quem puder ter mais contato mais direto comigo também, a cura naturalmente será muito mais rápida. Mas vamos tratar do assunto e vamos levar um programa hoje um pouco mais diet, como se diz, né?
Hoje eu estava dirigindo aqui em São Paulo e parei nos farol, nos lugares, então eu falei, mas eu devia ser uma pessoa feliz, por que eu não sou feliz? E eu sou feliz na realidade, porque eu estou fazendo um trabalho direcionado pelo astral superior. Então, tem um conhecimento profundo nessa área. O astral superior tem hora que ele se apresenta na minha frente com cores tão lindas. Hoje eu estava mostrando no restaurante com minha filha, falei, filha, você está vendo alguma coisa? Porque ele tem 12 anos. Não, pai, não estou vendo nada. Eu falei, se você estivesse vendo, tem umas coisas bonitas aqui aparecendo, né? Cores espetaculares, lindas. Aí eu estava dirigindo e fiquei imaginando, mas por que eu não posso ser feliz totalmente? Aí a resposta foi muito simples, muito clara. Como que eu vou ser feliz se eu vejo tanta desgraça na rua? Criança ser arrastada pelos pais, 7, 8 anos, pedindo esmola, pedindo ajuda. Pessoas de idade andando pela rua. Essas pessoas também tiveram famílias, também tiveram seus sonhos. Como que eu posso ser insensível? Eu não sei, sinceramente eu não posso dizer que eu sou feliz. Eu estou fazendo um trabalho fantástico. Estou ligado de uma forma permanente ao universo. Mas se eu estou num corpo carnal, como que eu vou olhar meu semelhante, que para mim tanto faz se ele é católico, se ele é espírita, se ele é macumbeiro, se ele é político, não me interessa o que a pessoa é. É uma alma que está ali, em movimento. Se ela está fazendo certo ou errado, ela está sendo empurrada por uma sociedade que não tem um pingo de conhecimento ou não está afim de coisa nenhuma. É uma hipocrisia total. Especialmente nessas épocas, começa a vir essas festas de Natal, essas coisas, festa de Páscoa, essas xaropatas todas. Isso é uma infelicidade total. As pessoas estão preocupadas em comprar presente para dar presente, para ser agradável, para se tornar se pintar. Eu não gosto de dar presente, eu não gosto de receber presente, tá? Porque quando você não dá presente, você ganha 2 vezes. E ganha de 2 maneiras, porque você não dá presente, você não gasta dinheiro para dar presente. E também não você aborrece, porque a pessoa vai receber o presente e vai falar mal daquele presente, então você vai se aborrecer. Então você não dá o presente, você ganha de 2 maneiras. Ganha o dinheiro que você não gasta para dar presente, e não se aborrece, a pessoa fala, porque a pessoa vai falar de qualquer jeito. De qualquer jeito ela vai falar mal do presente que recebeu, que nunca dá para satisfazer a pessoa. Então talvez seria mais viável uma conversa, um diálogo, 2 palavras que toquem na pessoa. Então seria o maior presente da vida, um olhar sincero na pessoa, uma palavra amiga, vale muito mais que presentes materiais, essa coisa toda. Então vejam, meus amigos, que falando em felicidade, como é que eu tenho 7 filhas, tenho 4 netos, tenho uma esposa. Tudo bem, o salário chega no fim do mês e não consigo às vezes cobrir as contas, mas isso é normal. Agora, eu faço um trabalho fantástico que eu estou fazendo, e nessa situação eu olho para o semelhante, e você não adianta, não pode fazer nada, querer ajudar aquela pessoa, porque ela está dominada pelos espíritos do astral inferior, então não é ela que está mais lá naquele corpo. A fisionomia é dela, mas quem está dirigindo aquele corpo já são almas das trevas. Isso é uma das coisas que o ser humano deve se ater. Não pode se brincar com coisas sérias. As almas das trevas são espíritos que agiram criminosamente. E isso eu vou bater sempre nessa mesma tecla, porque nem que daqui a 20 anos eu estou aqui ainda, se estiver aqui neste mundo, eu vou continuar batendo, porque isso aí esse é o segredo, essa é a chave para resolver os problemas da humanidade. Porque o astral superior, ou Deus, como as pessoas pensam, ele não pode intervir em nada. Os religiosos ficam pensando que Deus pode tudo, que não sei o que quando a natureza se revolta é Deus que está fazendo. Não é nada disso. Deus não faz essas coisas, não se mete com isso, porque o mundo é nosso, nós temos livre-arbítrio. Existem leis naturais e imutáveis que não podem ser mudadas no tempo ou no espaço. Essas leis têm que ser obedecidas, nós como seres humanos devemos nos curvar a elas e respeitá-las, não discuti-las. Eu não aceitar as coisas aleatoriamente, que Deus faz, que Deus... Você acha que Deus vai deixar você doente? Deus vai deixar você sofrer um acidente? Deus vai fazer você fazer um aborto? Tem tanto trabalho para um espírito reencarnar, o camarada é arrancado dentro do ventre materno, aos pedaços. Então, nessa sociedade, dessa situação, como que
Eu me admiro pessoas que têm dinheiro, que poderiam fazer alguma coisa pela humanidade e ficam lá preocupados com o raio do dinheiro. Por isso que eles ficam com insônia às vezes. Ficam com esses problemas todos. Porque você tem que ser útil para o semelhante. Mas para ser útil para o semelhante, primeiro tem que ser útil para você mesmo. Você tem que gostar de você. Você tem que ter fé em você. Quando você, a pessoa tem fé, tem que ter fé em você. Se você tem fé em você, você está tendo em Deus. Deus é algo simbólico, que eu geralmente falo astral superior, que está dentro do espiritualismo mundial racional e científico. Se fala astral superior para definir uma grandeza que é mais condizente com a realidade. Mesmo essa palavra astral superior não define totalmente a grandeza desse universo infinito. Então, portanto, meus amigos, a felicidade relativa neste mundo é possível, momentos felizes. Eu sinto felicidade quando vejo que ajuda as pessoas, que as pessoas colocarem em prática. Outro dia eu conversei com um rapaz aí, com as 2 horas, ele parece que ia acertado. Falei, meu filho, então você tem que fazer isso, isso, isso. Ele está com mais de 50 anos, dei uma atenção especial. E no dia seguinte ele entrou no Facebook, agradece, seu Benito, tá, coisa, mas não vou fazer o que o senhor falou para fazer. Posso até me ferrar daqui para frente, mas não vou fazer. Então, eu vou dizer o quê? Eu falei, você tem livre-arbítrio, faz o que você acha que deve fazer, não posso fazer nada. Acabou. Quer dizer, eu usei da boa vontade, usei os meios que estão no meu alcance, orientei, expliquei, tá. Aí, depois não vai fazer. Então não faço, vou fazer o quê? O que eu mandei fazer, o que eu orientei para fazer, estou orientando para todo mundo aqui. Eu dei endereço de uma casa racionalista que tem em São Paulo, que era pertinho da casa dele. Falei, vai lá, embora lá no entorno, mas você vai lá, assista a limpeza psíquica, você vai receber ajuda, as pessoas estão lá, vou te atender de forma carinhosamente, fraternalmente. Eu dei uma orientação para ele ser ajudado. No dia seguinte, não. Ele não faz nada o dia inteiro, fica dentro de casa e está desempregado. Ele não quer perder uma meia hora, uma coisa para se tratar. Agora ele quer ir no médico, tomar remédio, isso ele está, porque ele diz que está tomando 16 remédios por dia. Eu falei para ele que ele ganhou de mim, porque eu só tomo às vezes 2 ou 3, ou às vezes nenhum. De vez em quando ele precisa tomar, porque eu tenho uma diabetes 2, está controlada, mas de vez em quando eu preciso tomar até alguns remédios. Mas eu me cuido mais na parte de alimentação e outras coisas. Então, porque nesse mundo que nós estamos, não tem como fugir a certas situações. Então, mas a cura da parte psicológica, psíquica, ela é primordial. Isso todas as pessoas podem atingir. Agora, a cura física em determinadas situações, quando está instalada, às vezes, dependendo da idade, demora um pouco mais, ou dependendo da idade, se torna impossível. Porque o corpo físico, cada 7 anos, ele vai trocando as suas células. Se você, durante 7 anos, fez um trabalho de mudança de hábitos, costume, alimentação, você muda todas as suas células do seu corpo físico e você pode renovar tudo. Então, é uma questão de pensar, sem fanatismo, de uma forma, nada de fazer esses regimes doidos, essa coisa toda, né? Nada disso. Mas vamos voltar ao amigo aqui que teve todos esses problemas aí, que ele frequentou todos esses lugares. Agora, por que ele não conseguiu resolver esse problema? Porque ele andou em tudo, ele fez tudo. Ele fez tudo aqui, ele andou em tudo quanto é lugar. Não teve mais o que fazer para ele, até relatou tudo isso, e tem mais alguma coisa além disso. Então eu digo ao amigo o seguinte, eu vou fazer daqui a pouco a limpeza psíquica, são as irradiações. Você tem que isolar essa parte invisível do astral inferior. Você não está vendo, mas ele está com você. Em todos esses lugares que você foi, ele foi te acompanhando. Você foi trocando energia, mas todos eram sempre espírito do astral inferior. O astral inferior são vampiros astrais que estão no invisível. Porque existe uma lei natural, que é a lei da atração. Quando você cumprir com os seus deveres, você desencarna no corpo físico, essa lei de atração te puxa para o mundo da onde você veio, automaticamente. Que são os espíritos de luz que estão ligados a determinados companheiros que nós temos, que não vai muito ao caso de estarmos falando sobre isso, senão vai criar muita confusão na cabeça das pessoas. Então, existe o imã espiritual. Você largou o corpo físico, você é repuxado para o seu mundo de origem. Depois pode retornar novamente, porque a partir do momento que você foi para o seu mundo de origem, você se preparou, você adquiriu os conhecimentos espirituais que você tem, que cada um de nós tem, e pode retornar ao mundo terra depois, logo em seguida, para ajudar os familiares. Aí pode. O que não pode é ser retido na atmosfera da Terra, como a maioria acontece.
As pessoas seguram a pessoa que desengana pelo pensamento. Se a pessoa foi meio levada a breca, que não tem preparo espiritual nenhum, aí ele permanece na atmosfera da Terra junto com os familiares e passa a perseguir os próprios familiares. Não é por perversidade às vezes. Porque os espíritos que estão no astral inferior, na alma das trevas que nós falamos, não são todos que são maldosos. Mas onde existir ignorância, acontece as coisas erradas. Então, no próprio mundo terra, nós temos pessoas que às vezes não fazem a coisa por maldade, faz por ignorância, mas prejudica. Então é preciso, meu amigo, esse recado que eu vou dar aqui agora é para todas as pessoas que têm esse problema. O que não tem esses problemas, façam o que eu vou falar agora, que vou orientar, para que não tenham mais esse problema. Primeiro, não deve se preocupar com preocupações para o futuro, preocupações de preocupar com aquilo que vai acontecer, que é depois. Amanhã. Então, e você vai saber se você vai estar vivo amanhã? Então por que você vai se preocupar com o dia de amanhã? Se preocupa com o de hoje, ou aqui e agora. As irradiações que são implantadas no mundo pelo astral superior não é coisa de brincadeira, porque existia as pessoas com rezas, orações e outras práticas, os próprios bichos levando, os próprios animais irracionais, quando sai aquele sol bonito no mato, você pode ver que alguns bichos levantam a cabeça e olham para cima, parece que está alguma coisa no infinito. Então, as irradiações é a maneira para nós nos conectarmos para os mundos superiores. O astral superior, que são os espíritos de luz, que são os executores das leis espirituais, eles podem chegar junto de uma pessoa quando a pessoa faz jus a isso. Se o amigo fizer as irradiações que eu vou fazer daqui a pouco, colocar em prática todos os dias, determinar um horário, de manhã e de noite, fazê-las sempre no mesmo horário, disciplinarmente, com todo o respeito, conforme o próprio palavreado das irradiações, você vai colocando à distância esses espíritos do astral inferior, você vai ter progresso na sua vida. Você está com menos de 50 anos, tem muito o que fazer. Eu, quando tinha 45 anos, tinha 2 filhas, agora estou com 7, então dá para fazer muita coisa pela frente. Tem muita gente que fala, mas já fiz tudo, não fez nada. Eu, quando tinha 45 anos, tinha 2 filhas, tá? Agora estou com 7. Eu não sei se isso é lucro. Tem gente que fala, imagina, para mim isso é lucro. Para mim isso é riqueza, porque eu estou dando oportunidade, dei oportunidade a outros espíritos virem encarnar nesses planetas. E a maioria, às vezes, se priva disso. Não vou fazer porque isso dá trabalho, eu gastei. Claro que dá trabalho, daí. Mas é prazeroso, é gostoso, né? E depois, se você junta 7 filhas, daqui a pouco tem 7 genros. Aí você vê, já vê como é que a coisa vai mundoando, né? Aí vem aquelas netalhadas, depois vem os bisnetos, e vai embora por aí afora. Assim são as coisas. Então, portanto, pare de frequentar todos esses lugares onde o senhor tenha frequentado. Não frequenta mais lugar nenhum. O seu templo vai ser o templo na sua casa. Senta lá com sua esposa, ela tem que participar junto com você, porque às vezes quando um está doendo, o outro também está. Às vezes a pessoa fala, não, mas ele que está doendo, então ele que vai fazer. A família inteira, quando tem um problema, a família inteira está doente. A família inteira é dominada pelos espíritos do astral inferior. Só que às vezes não dá para obrigar a família inteira a praticar a limpeza psíquica, fazer as irradiações. Nós precisamos respeitar as outras pessoas, mas você decide, você faz, você deixa os outros para lá, tá aí, vai fazer. Se puder fazer junto, ótimo. Se não puder fazer junto, vai fazer o quê? Você acha que minha família está junto comigo nesse trabalho? Não está, não. É uma família linda, né? Pessoas espetaculares. Vocês viram nas minhas filhas, tudo. Mas eu não imponho nada a ninguém. Eu faço o trabalho, dou exemplo, eu digo o que acredito e toco o barco, deixo rolar. É assim que deve ser feitas as coisas. Se o amigo tiver algum vício de fumar, beber e outras coisas, vai ter que se livrar disso. Então você tem que fazer mudança. Quer se livrar da insônia, que está mais de 20 anos, que você andou por tudo quanto é lado? Faça isso que estou te orientando. Fazer essa irradiação diariamente, durante o dia, trabalhar tranquilamente, esquece da insônia. Hoje, por exemplo, na hora que nós fizemos as irradiações, se mantenha comigo aqui nessas irradiações, que tu vai dormir hoje mesmo. Não vai ter mais problema, a insônia vai embora hoje. Só que como já está a pessoa viciada, tudo na aura fica registrado. Está o registro na aura do que a pessoa é. Então, outros espíritos do astral inferior, eu vou ver o que tinha na aura, então eu vou tentar se agrupar, fazer de conta que a pessoa não fez a limpeza psíquica, que são os mesmos, mas não são mais os mesmos, são outros. Então você vai ter que zelar com os seus pensamentos, fiscalizar os seus pensamentos. Não liga mais nesse negócio onde você frequentou, centro espírita, essa coisa toda que você foi, tá? Não vai mais
Se quiser ir, vai. Então vou fazer o quê? Se você acredita nessas besteiras, você não resolveu, então, se eu te disse que tem que fazer mudança e você não vai mudar, então, vou fazer o quê? Né? Se você quiser se curar dessa insônia, que vai se curar mesmo, isso pode acontecer hoje mesmo, pode estar sendo acontecido agora, se você estiver ouvindo esse programa, pode estar acontecendo isso agora. Já aconteceu muitos casos de pessoas que se recuperaram, não estou aqui falando besteira, não estou querendo jogar coisa, é a realidade. Por que a pessoa tem que ter insônia? Ora, a pessoa tem que ter, se a pessoa trabalhou, é uma pessoa honesta, tem família. Por que tem que ter insônia? Tem que descansar, o corpo precisa de descanso, precisa de tranquilidade. Agora as almas das trevas não deixam. Porque ou foram enviadas por terceiros, que fazem os trabalhos de feitiçaria, geralmente existe. Como disse que eu não acredito em coisa, mas é que iaia. Ora, para mim não me atinge. Os que estão fazendo a limpeza psíquica, que logicamente tem alguns por aí, também não vão ser mais atingidos. Acabou. Porque se cria em volta da pessoa uma orelha branca que ela protege. Não é algo que a pessoa merece, então ela tem aquilo, como se você coloca uma roupa. Ó. Daí, se os seus pensamentos são direcionados de uma forma positiva, você cria um ambiente na sua volta, energético, que os morcegos, as almas das trevas não conseguem penetrar, não conseguem nem chegar perto. Eles vêem a distância. O morcego a distância vê onde está a luz, ele não vai lá, mas de jeito nenhum. Tá? É assim que são as coisas. E tem que ter convicção em você mesmo. Tem que ter fé em você. Se você tem fé em você, você está tendo Deus. E começar a mular o palavreado. Esse palavreado insosso, sem pé na cabeça, às vezes falar a mesma coisa porque todo mundo está falando. Seja diferente. Não vai ser simpático, e daí? Você vai se preocupar para ser simpático? Eu tenho centenas de pessoas que acham que sou simpático, e tem milhares que acham que não sou, e daí? Eu vou me preocupar tanto do lado do outro? Eu vou fazer o que tem que fazer. Isso me dá saúde. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Quem quiser comunicar comigo, entre na parte de contato, no meu site, na parte de contato, você se comunica e escreva qual é o problema. Dá a palavra daqui e vou falar sobre o assunto, sobre determinadas coisas, porque você ajuda outras pessoas. Agora, futuramente, quando a pessoa se recuperar e quiser comunicar e gostaria que eu falasse sobre o assunto, desse um nome e tal, é tipo de um testemunho que tem que ser espontâneo, não pode ser obrigatório, como faz as religiões, que põe a pessoa lá, faz aquela montagem, eles dão dinheiro até para a pessoa testemunhar, e que está cheio de coisa por aí. Um dia eu vou contar um negócio que um pastor estava aprontando numa rádio que estava tendo um programa, vou te contar o que ele estava aprontando, uma discussão que havia entre a pessoa que levantava da cadeira e o pastor. Depois eu vou contar, num outro programa eu vou contar, porque agora já está chegando em cima da hora de fazer a limpeza psíquica. É uma coisa muito simples. A limpeza psíquica são irradiações. Ela substitui as preces orações, que não é água com açúcar, não tem resolvido problema nenhum. Vamos imaginar nós, se amanhã toda essa sociedade que está nas igrejas fizesse a limpeza psíquica. Se os pastores, os padres, começassem a orientar a fazer a limpeza psíquica. Um dia vai acontecer isso. Não sei quanto, mas que vai acontecer, vai. Porque isso é algo implantado pelo astral superior. Não há nenhum interesse de ordem material. E ninguém quer ver outra pessoa curada, porque quanto mais problema tiver no mundo, quanto mais doença tiver no mundo, melhor para as pessoas que não trabalham, para os engasopadores, né? Melhor para eles, né? Agora, quanto menos pessoas tiver, você estando bem, você não vai comprar remédio, você estando bem, você não vai fazer coisas que a maioria faz, e a maioria vive à custa da desgraça dos outros. Um dia eu vou até falar sobre o Aécio Neves aí, sobre o negócio do programa, por que ele perdeu. Por que ele perdeu nas eleições? Se ele tivesse usado todos os mecanismos, ele tinha ganho fácil, né? Mas só que ele quis levar um caminho, então, até nisso, porque na espiritualidade nós não vamos nos envolver com nada, mas nós temos que mostrar fatos, que é possível, porque afinal da conta nós somos cidadãos, nós pertencemos a uma sociedade. Então nós podemos dar nossas opiniões, independente do que nós entendemos, cada pessoa que seja, não importa. Porque cada um tem seu rabo preso em algum lugar, né? Mas não importa, se você quer atingir um objetivo, os caminhos são isso, tá bom? Então vamos fazer essas radiações, se mantenha aqui, amanhã quando levantar novamente, faça essas radiações novamente, amanhã à noite de novo, monte uma disciplina na sua vida, e aí você vai resolver todos os problemas, não só esse, outros que estariam até por vir, porque uma coisa leva a outra, tá bom, meus amigos?
E quando tiver contato comigo, gostaria de fazer alguma pergunta, entra no programa, vou na parte de contato e faz a pergunta. Se vocês colocar embaixo, gostaria que meu nome não fosse Otário, não precisa nem dizer o nome, fala do fato. Eu não vou falar, não vai, eu aqui mudei tudo. Eu poderia falar o nome dele, a cidade e tudo, mas não vou falar porque ele me autorizou para isso, por que eu vou deixar ele constrangido, né? Mas essa é a situação. Muito bem, meus amigos. Vamos agora fazer aquilo que o astral superior determina para fazer a lembrança psíquica. 5 minutos. Okay. Aquelas pessoas que tiver dificuldade, às vezes pode fazer um pouco mais, 7 minutos, 10 minutos, não tem problema. Isso não tem contraindicação. Se for 5 ou 10, pode fazer mais, tá bom? Às vezes, quando estou fora do programa, 1 minuto para mim é o suficiente. Depende da capacidade de você se conectar com o infinito. Às vezes, meio minuto já é o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que para o estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.